Passo a palavra ao Dr. Jair de Souza Lima para a sustentação oral. Muito obrigado, Excelência. Sempre uma satisfação participar de uma sessão de julgamento desta Egrégia Primeira Câmara Criminal. Então, excelentíssimo senhor desembargador relator, Dr. Sebastião Ribeiro Martins, que hoje preside em substituição ao Dr. desembargador Pedro, eminente desembargador revisor, desembargadores presentes aqui, Dr. Antônio Lopes, doutora Maria do Rosário de Fátima, e o digno Procurador Regional de Justiça, Dr. Antônio Ivan. Ainda a todos as minhas homenagens, também a doutora Vanessa, pela cordialidade e gentileza com quem sempre nos fornece, nos disponibiliza o link para a participação da sessão, os nossos colegas advogados, servidores desta casa aqui presentes. Que esta sessão, desembargador, seja guiada pelo espírito da verdade e da razão, como sempre é. E disse o Calamandrei uma vez que o juiz ele é a consciência viva do direito, desembargador Sebastião. O Rui Barbosa também advertia, né, que a pior forma de injustiça é a justiça simulada. E eu invoco tais vozes porque este caso ele exige não apenas técnica, mas uma prudência moral, porque exige que nós distinguamos o verdadeiro agressor e o cidadão que apenas se defendeu. Então não se pede aqui benevolência, pede-se apenas, desembargadora Maria do Rosário, que se observe o direito penal como última ratio e que esta corte mantenha o seu papel contramajoritário, que é o de fazer justiça com base na prova e não na crença, com base na razão e não no estereótipo. Desembargador Antônio, o apelante ele foi denunciado por suposta lesão corporal leve em contexto de aparente violência doméstica contra a suposta vítima, que era mãe de sua ex-namorada. O fato teria ocorrido em 11 de fevereiro de 2018, na cidade de Floriano, sendo que a denúncia foi recebida apenas em dezembro de 2023. A denúncia afirma que o réu teria desferido o soco no rosto da ofendida. Entretanto, a instrução ela revelou que a própria vítima iniciou essa contenda, desferindo um tapa no apelante, sendo afastado como gesto defensivo moderado. O laudo pericial, desembargador Sebastião, ele apontou equimose ocular superficial, sem fratura, sem marca compatível com impacto de punho fechado. Não houve testemunhas oculares. As que houveram, na verdade, que disse o Ministério Público e a investigação que eram várias, nenhuma sequer foi chamada ou convocada em sede de delegacia de polícia e muito menos em sede de instrução criminal. Diante disso, a defesa sustenta as teses da ausência de justa causa, legítima defesa real ou putativa, reação reflexa, inaplicabilidade da Lei Maria da Penha e consequente desclassificação de delito, prescrição da pretensão punitiva já consumada e aplicação também de causa de diminuição de pena. Excelências, nós vivemos sim, desembargadora Maria do Rosário, em um país que ainda convive com índices alarmantes da violência contra a mulher. Em 2018, para não irmos tão atual, segundo os dados oficiais daquela época, 22 milhões de brasileiras já teriam sido vítimas de alguma forma de violência física ou psicológica. E 42% dos episódios daquela época ocorreram em ambiente doméstico. Já em 23, os dados são ainda mais aterradores. Ocorria um estupro a cada 6 minutos. E esses dados eu só trago para levantar a reflexão de que é inegável a relevância social e constitucional da Lei Maria da Penha. Mas também, desembargador Sebastião, é inegável que o combate à violência de gênero não autoriza o sacrifício de garantias individuais. O problema social ele exige uma resposta jurídica, sim, desembargador Antônio, mas uma resposta proporcional e racional, e não um automatismo punitivo. Como advertia, mais uma vez, Rui Barbosa, a liberdade natural do homem ela só cede perante a lei. Mas se a lei se torna instrumento de arbitrariedade, seremos então todos nós escravos. Portanto, não se combate injustiça com outra injustiça. O direito penal é campo da prova e da certeza, e não da crença. E mesmo que a mesma lei que nasceu para proteger mulheres oprimidas, não se pode transformar-se em instrumento de opressão simbólica,
contra o homem inocente. E isso não é feminismo, é desvio de justiça. A palavra da mulher, nós sabemos todos, desembargador Maria Gonçalves, especialmente em crimes de violência doméstica, ela merece credibilidade qualificada, mas também não pode ser absolutizada. Deve ser cotejada com os demais elementos e convicções. Já ensinava o grande Auri, citado aqui por meus predecessores, que a prova penal, desembargador Sebastião, ela deve ser plena, não provável. Onde houver dúvida, não há espaço para condenação. E nesse caso, excelência, não há contexto de dominação, dependência ou subordinação de gênero. Há um conflito isolado entre pessoas adultas ocorrido em local público, sem qualquer relação doméstica ou de poder. E transformar isso em violência de gênero seria violentar a própria racionalidade da lei Maria da Penha. Porque esta lei, excelência, ela tem aplicação condicionada a 3 elementos, que são relação doméstica, íntima de coabitação, motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade feminina. A jurisprudência consolidada do STJ é firme em indicar que a incidência da Lei Maria da Penha reclama situação de violência praticada contra a mulher em contexto caracterizado por relação de poder e submissão. Em outro contexto, não há aplicação ou incidência da referida lei. E nesse processo, desembargador Antônio, nenhum desses requisitos se verifica. A suposta vítima, ela é mãe da ex-namorada do apelante. Não havia relação íntima, convivência, dependência emocional ou financeira. O fato ainda ocorreu em ambiente externo ao ambiente hospitalar, sem motivação de gênero, e não há indício de qualquer comportamento de dominação ou opressão. TJ Goiás, TJ Piauí, nossa casa, nossa corte, também já decidiu que para a incidência da Lei Maria da Penha não basta que a conduta seja praticada contra pessoas do sexo feminino, ainda que dentro de relação familiar. Inexistindo hipótese de submissão, de situação de vulnerabilidade ou de caso de opressão à mulher, numa perspectiva de gênero, não há que se falar em aplicação da Lei Maria da Penha. E esse é um entendimento aplicável a este caso, excelências, porque não se trata de negar a importância da lei, pelo amor de Deus, mas de preservar a sua finalidade, proteger mulheres em condição de vulnerabilidade doméstica e não punir reações pontuais em conflitos ocasionais entre pessoas adultas e independentes. Então, aplicar a Lei Maria da Penha sem esses requisitos seria expandir indevidamente a sua incidência, e isto é um campo muito perigoso, porque fere o princípio da legalidade e transforma também, desembargador Sebastião, o microsistema protetivo em um instrumento de criminalização genérico do masculino. Além disso, a prova ela é o alicerce da justiça, e neste caso a única prova direta é o relato da suposta vítima. Então, sem testemunhas, embora estivessem lá, repito, esse fato teria ocorrido nas imediações do hospital regional, portanto de alto fluxo, mas ninguém foi convidado a prestar esclarecimento. Sem filmagem e sem indício corroborante da palavra da vítima. O laudo pericial também é genérico, porque ele descreve equimose na região do globo ocular, sem apontar o mecanismo causador. E a jurisprudência da STJ, como eu já citei, ela é uníssona em entender que a palavra da vítima por si só ela não autoriza a condenação, tem que estar em harmonia com os demais elementos da prova. E aqui fica o grande questionamento, desembargador Sebastião: onde estão os demais elementos de prova que corroboraram a versão da vítima? Não há, não os encontrei no processo. O exame de corpo de delito apontou esta equimose aqui narrada, mas seria leve, contuso, sem marca linear, sem determinação do vetor de impacto. Essa descrição ela é plenamente compatível, inclusive, com queda acidental ou com colisões voluntárias. Existe um doutrinador da medicina legal que diz que a equimose ela é uma lesão contusa inespecífica. Por quê? Ela pode ser causada tanto por golpe direto quanto por queda. E o réu narrou aqui que ao tentar afastar-se da agressão, houve um desequilíbrio e um contato facial involuntário. Não há indício de soco, tampouco de repetição de golpes.
Tratou-se aqui, Excelência, de um único evento leve e de origem, no mínimo, duvidosa. E aqui, a ausência da certeza sobre o nexo causal impõe a aplicação do indúbio pro réu, porque não há dolo, não há motivo torpe, não há sequência de atos. O resultado lesivo ele é ínfimo e a conduta, quando muito, involuntária e reflexa. Em termos dogmáticos, desembargador Antônio, falta elemento subjetivo do tipo penal. Essa é a realidade. E faltando elemento subjetivo do tipo penal, a condução é pela absolvição. Mas, por bem, se Vossas Excelências entenderem diversamente disto que é proposto pela defesa, ainda assim nos restauraria uma causa justificante, porque a prova oral demonstra que a vítima exaltada aproximou-se do réu ofendendo-o, inclusive com termos injuriosos. E aqui não estou falando de qualquer injúria, mas de injúria racial, e tentando agredi-lo fisicamente. O réu, que foi surpreendido, ele reagiu com um empurrão, afastando-se de forma proporcional e imediata. Essa dinâmica, ela enquadra-se no artigo 25, configurando legítima defesa real. Então houve uma agressão injusta, que foi o tapa da vítima, as palavras injuriosas anteriores, houve atualidade, porque a reação foi imediata e a reação foi moderada. Se houve esse cenário, a reação foi imediata e moderada. Então, há adequação e proporcionalidade, como exige César Roberto Bittencourt nos seus estudos de Tratado de Direito Penal. Aqui a conduta defensiva ela foi mínima, Excelência. Se o tribunal entender então, que o agente reagiu, ainda que sob erro excusável de percepção, ainda assim era o caso de legítima defesa putativa, artigo 20, parágrafo 1º, que exclui o dolo, reduzindo a culpabilidade. E se ainda entender que o ato foi puramente instintivo, fruto de um reflexo neuromuscular, aplica-se a teoria da ineligibilidade de conduta diversa, excluindo a culpabilidade. Portanto, em avançando aí, ainda que Vossa Excelência entendesse que não seja o caso, que o caso é de condenação, mas ainda assim, primeiro ponto, a Lei Maria da Penha não incidirá aqui. E o segundo ponto, que eu parecer ministerial com todas as vezes, também foi contrário, mas há que se entender que o reconhecimento de atenuante ou causa de aumento de pena, ainda que não alegada pela defesa, não configura supressão de instância, porque isso se trata de matéria de ordem pública, que vai ser avaliada no momento da dosimetria da pena, podendo o juiz aplicar, inclusive, de ofício. Então, entendam, Excelência. Aqui, obviamente, se o contexto é de uma injusta provocação da vítima anterior, inclusive revelada na audiência de instrução, provocações de cunho, de injúria, num contexto de injúria, inclusive racial, fazendo referência à cor da pele do apelante, é óbvio que a reação foi proporcional. E é óbvio que agiu ele, se assim o agiu, colhido por esta violenta emoção provocada pela injusta provocação da vítima. E aqui seria o caso, então, de aplicar-se a minorante do parágrafo 4º do artigo 129, autorizando a redução da pena em 1/6 a 1/3. Ou, pelo menos, que se reconhecesse isto como um atenuante genérica, aí na segunda fase da dosimetria da pena. Aquela atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, letra C do Código Penal. E, portanto, também, Excelência, a última questão de ordem levantada pela defesa aqui no encerramento do nosso tempo é que, reconhecido essa desclassificação, há que se retornar o tempo, porque entre o fato e o recebimento da denúncia transcorreram 5 anos e 9 meses e a prescrição estaria consumada desde 11 de fevereiro de 2021, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade. Então, Excelência, dizia Nietzsche, que o justo é aquilo que supera o desejo de punir, e Calamandrei encerrava, que é na coragem de absolver o inocente que se mede a grandeza de um tribunal. Nunca tive nenhuma dúvida quanto à grandeza desse tribunal, a grandeza dos eminentes desembargadores que compõem o nosso Tribunal de Justiça, que nos enche de orgulho. E por isso, com muita humildade, com meu parco conhecimento jurídico, é que eu venho a este tribunal clamar, mais uma vez, que, compreendendo pela legalidade das teses apontadas, que reforme a sentença no sentido de absolver o réu. Muito obrigado pela atenção e paciência de todos os presentes. Obrigado, doutor Jairo Lima. O advogado fez uma excelente sustentação oral. Vamos ao voto.
Aqui, desembargador Antônio Lopes, desembargadora Maria Rosário, sou procurador